E aí pessoal, beleza? Falar rapidinho aqui de uma notícia que eu vi agora na internet, de um ataque que um bar que os donos são imigrantes palestinos, é um ponto de imigrantes palestinos aqui no Brasil, em São Paulo, no bairro do Bexiga. E sofreu um ataque essa madrugada, né? 3 pessoas foram lá, atacaram eles com faca, com spray de pimenta. E eu, como cristão, fico muito envergonhado de que isso esteja acontecendo num país que se diz fundamentalmente cristão, né? Um país fundamentalista, inclusive, né? E por que eu falo como cristão? Ah, você está querendo associar isso a um ataque de radicais, fanáticos e tal, ao cristianismo, por quê? Porque no Brasil o culto que se faz a Israel, a sua bandeira, ele é disseminado especialmente pelos evangélicos. E nada contra os evangélicos, eu depois de 5 anos afastado desse ambiente religioso, até hoje estou tentando voltar para a igreja evangélica, tenho amigos, pessoas boas, importantes lá, pessoas do bem, pessoas que fazem a diferença. Mas o fato é que quase toda igreja evangélica que você entra tem lá uma bandeira de Israel. Tem lá um culto que se faz aquela bandeira. E a Bíblia não dá margem para isso. O povo hebreu foi o povo escolhido por Deus para sair da escravidão, se tornar nação eleita, povo santo e tal. Mas em cima desse mesmo sentimento de ultranacionalismo dos hebreus e tal, veio a rejeição do próprio Messias, que foi morto pelos próprios judeus, e aí nasce um cristianismo radical também, de grupos supremacistas, de grupos que pregam a supremacia branca, como a Ku Klux Klan nos Estados Unidos, que tem voltado, tem ganhado força, essa voz da extrema-direita no mundo inteiro, contra esse sentimento de imigração. E o povo árabe é um povo que, por conta dos seus conflitos milenares, ele sofre muito, né, com essas questões, guerras civis, se vê constantemente tendo a necessidade de sair dos seus países e buscar abrigo em outros países, e essas vozes que clamam por anti-imigração, enfim, por protecionismo, nacionalismo, patriotismo, elas sempre surgem nesses períodos de crise, onde a gente deveria abrir os braços para acolher, a gente levanta esse tipo de voz. E, enfim, não estou generalizando, mas a igreja evangélica ela tem um papel importante nesse aspecto. Eu já vi até manifestação de evangélicos na rua contra árabes, contra muçulmanos. Eu acho isso totalmente anticristão, não é a mensagem do evangelho, isso é uma adulteração. Eu não consigo entender como grupos como a Ku Klux Klan conseguem levantar a voz contra judeus e imigrantes, ainda levantando a bandeira, a cruz em chamas, a bandeira do cristianismo, o fogo do Espírito Santo. É uma inversão de valores total. E eu não estou associando esse ataque exatamente a cristãos, não tem indício nenhum de que o ataque dessa madrugada nesse bar de palestinos foi feito por cristãos. Mas como a igreja evangélica ela é uma das responsáveis por disseminar pelo Brasil esse culto que se faz a Israel, eu acho que ela esquece, eu acho que ela tem responsabilidade, mesmo que essas pessoas não sejam cristãs, em ter contato com essa disseminação dessa mensagem que se faz, desse culto a Israel. Israel deixou há muito tempo de ser uma nação oprimida e passou a ser uma nação opressora. Isso é um fato. Você pode ler a Bíblia e ver histórias de superação bacana, que Israel se superou como nação e tal, mas o fato é que de algumas décadas para cá ela se tornou uma nação, e se tornou uma nação opressora de um povo vizinho, um povo que tem direitos sobre aquela terra também. É uma guerra milenária, eu não quero tomar pontos de vista. Eu admiro a história de Israel, dos hebreus, toda a superação deles na narrativa bíblica, mas hoje Israel é uma nação opressora. E o culto que a igreja evangélica faz, à nação de Israel, dissemina esse tipo de comportamento na sociedade. De gente que pega faca e spray de pimenta e vai lá num bar de imigrantes palestinos, um bar que acolhe esses refugiados e tal, de guerra, e aí você vai lá e num ato de total intolerância, pratica esse absurdo, né? Nos envergonha como nação e como cristão.
Eu digo como cristão, novamente reforçando que não há indício de que esses rapazes eram cristãos. Mas em qualquer templo evangélico que você entrar no Brasil, você vai ver uma bandeira de Israel. Por que não a bandeira da Palestina, se nós servimos ao Cristo, que é tido na profecia de Isaías como o príncipe da paz? Por que nós não anunciamos a paz? Por que a mensagem dos evangélicos é belicosa? Por que ela é partidária? Por que ela não é imparcial? Por que ela é sempre pró-Israel? Por que ela não é imparcial e busca justiça, nesse caso? E identificar que Israel hoje é uma nação opressora? Por que ela dissemina essa mensagem belicosa de ódio, de intolerância? Nós servimos aquele que na narrativa bíblica é chamado de o príncipe da paz, e ao invés de nós colocarmos nos nossos templos a bandeira de Israel ao lado da bandeira da Palestina, nós exaltamos a bandeira de Israel em detrimento da bandeira da Palestina, que tem razões naquele território também. Então eu, como cristão, me envergonho, e não estou generalizando, não estou acusando a igreja evangélica de nada. Eu estou dizendo que ela tem responsabilidade em disseminar uma mensagem para o Brasil, para a sociedade, de um culto a Israel, tipo de coisa. Então eu particularmente queria só deixar manifestado que eu me envergonho como cristão. Não me considero mais evangélico, apesar de estar tentando voltar para a igreja evangélica, mas é muito difícil, porque a igreja evangélica ela vem de uma corrente muito conservadora, muito tradicional, e aquele que tem a mente um pouco mais liberal, ele realmente é sufocado por esse ambiente fundamentalista. Mas enfim, eu respeito os irmãos, respeito a igreja evangélica, só acho que ela tinha que fazer um meia-culpa quando um tipo de coisa desse acontece, porque nós servimos ao príncipe da paz, não da guerra. Beleza? Valeu, mensagem dada, é isso aí.